Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para você no canal. Se você gostou, você dá um like para nós aí, ajudar na nossa divulgação. Hoje nós vamos trazer sobre um assunto interessante, sobre o medo. O medo, ele tem vários aspectos na nossa vida, né? Tem umas partes lá dentro que há uma incomplexidade, uma coisa lá dentro que às vezes nem nós nos entendemos, né? Nem nós compreendemos aquilo que está lá dentro. Tudo aquilo que às vezes desencadeia na nossa vida que às vezes dificulta, né? Lá na frente. Os nossos pensamentos é fantástico a partir do momento que compreendemos, que sabemos lidar. A partir do momento que controlamos a nossa mente, vamos controlando a nossa vida. Porém, nem sempre isso acontece porque nem sempre controlamos a nossa mente. E a nossa vida repercute sobre aquilo que eu faço. Porém, nem tudo a gente consegue fazer da maneira que pensamos. Tem gatilhos que às vezes desencadeia medos, desencadeia frustração dentro de nós. Sem nós termos essa compreensão, esse entendimento, porém isso acontece. Dentro do aspecto interior, temos o medo, um medo que nos impede de evoluir, um medo que às vezes simplesmente impede de eu andar numa rua escura, um medo que às vezes nos impede de ir algo novo, uma palestra, sei lá o que. Tem várias maneiras que o medo influencia na minha vida. E na sua? O que influencia o medo? O medo, esse bicho-papão que está dentro de nós e vem às vezes fazendo grande estrago dentro de muitas pessoas. Então o medo é necessário em nossa vida. Porém, há uma situação que podemos controlar, podemos entender, podemos melhorar essa situação dentro de nós. Temos que ter um controle maior. Porém, nem sempre temos. Mas é interessante saber que todos nós temos esse medo, porque isso é necessário dentro da nossa evolução. Então, se, por exemplo, eu ou você, de repente estiver em cima de um telhado, num penhasco, e não tiver medo, a gente pode de repente ir muito perto e cair. Então o medo, na realidade, ele é necessário na nossa vida. Porém, muitas vezes esse medo ele nos não permite avançar na nossa evolução. Então o medo às vezes não permite que eu aprenda coisas novas na minha vida. Então o medo ele causa vários aspectos que acabam prejudicando a minha vida e a sua. Então o medo, penso eu que a gente pode usar ele de algumas maneiras. Podemos acalmar ele, podemos diminuir ele dentro de nós. Basta que saber como fazer isso, quais são os métodos que eu tenho para fazer isso, como fazer, como botar em prática. Então o medo, primeiramente, você tem que enfrentar o medo. Então o medo proporcional, ele pode ser grande que nem uma cidade inteira, que nem uma casa inteira. Então cada pessoa tem um tamanho do medo, uns bem grande, outros menor. Porém, não se tem noção de quanto o medo está dentro de uma pessoa ou de outra. Porém, a gente sabe que o medo existe. O medo é o que muitas vezes impedem de nós evoluir.
O medo, a gente enfrenta ele de uma situação que é necessário. Por exemplo, tem gente que às vezes tem medo de falar em público. Eu tinha isso. Então, eu estou vencendo o medo. Tanto é que senão eu não estava falando para você aqui nesse momento. Então, o medo é normal isso. Então, eu fui tratando o medo, fui avançando, melhorando esse medo que me travava a minha vida e talvez trava a vida de muitos de vocês que estão aí escutando. Então, a partir do momento que você tem medo de certas coisas e vai avançando um pouquinho mais, então você está vencendo esse medo. Então, o medo ele tem vários aspectos, em várias coisas na sua vida. Porém, você tem que ir avançando devagar, com cuidado, com foco, e você vai vencendo esse medo. Não deixa o medo te vencer. Muito obrigado.